Graça e paz. Hoje quero falar um pouquinho sobre o poder da pressão. Você já parou para pensar, se não tivesse a panela de pressão, quanto tempo a gente demoraria, né? Para cozinhar um feijão ou uma carne, né? De segunda. E quando tem a panela de pressão, como ela é boa, né? Você pega aquele feijão duro, coloca lá e em poucos minutos ele tá ali cozidinho. Então a pressão, ela em certo ponto, né? Ela produz algo, ela produz bênção, apesar de que ninguém quer passar por pressão. E eu quero falar de uma pressão que foi assim muito grande sobre a vida de Jesus Cristo. Quero ler um texto que está aqui em Lucas, né? Quando Jesus estava ali no Getsemane. Lucas é o capítulo 22, o verso 39. Fala assim: saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação. E apartando dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. E levantando-se da oração, aí, né, ele fala assim: achou-os dormindo, de tristeza. Tem um texto em Mateus que fala, né, que ele estava triste até a morte. Aqui fala, né, que a pressão sobre ele era tão grande que as suas glândulas sudoríparas, elas se romperam e ele começou a suar sangue de tamanha pressão. Pressão porque ele nunca havia se separado do pai. Ele não estava não era a dor física que o incomodava tanto, mas era a dor que ele ia passar de se separar do pai. Nunca havia se separado. Nós vemos na criação, né, Jesus falando, o pai falando, né, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Jesus estava ali. Jesus é a palavra. Deus fez tudo através da palavra. Ou seja, o pai e o filho nunca haviam se separado. E Jesus agora, ele estava, a sua alma estava triste até a morte. E o primeiro sangue, né, que foi vertido ali por nós, foi ali no Getsemane, a agonia. Agonia, por isso ele entende quando nós ficamos tristes, quando nós ficamos angustiados, quando nós passamos por momentos também, né, de algum tipo de pressão. Ele entende porque ele também passou por isso. Mas eu quero falar o que é a pressão. O que a pressão ela gera. Jesus ia ali, então, o Getsemane, né, o Monte das Oliveiras, era o lugar onde a azeitona ela era pressionada para que ela se tornasse um azeite. Quando nós olhamos o preço da azeitona, é barato, né? Não é assim caro, não é? Mas e o azeite? Muito, muito, muito mais caro. Mas para a azeitona se tornar azeite, ela tem que passar pela pressão. Assim como a gente vê o preço, né, de uma uva, um cacho de uva. Ele não é caro, mas quando a uva ela é pressionada e ela se torna vinho, você pode encontrar vinhos, né, de preços exorbitantes, porque o valor, né, ele vai sendo acrescido à medida que o vinho ele vai envelhecendo e tem outras qualidades, né? A qualidade da uva e tudo mais. A mesma coisa é a azeitona, o azeite. E como que era a prensa naquela época? A prensa naquela época era o primeiro processo, eles iam colocando o saco, um em cima do outro. Até a primeira, eles iam colocando um saco em cima do outro, até que começasse a sair lá embaixo um azeite. Esse é o azeite extra virgem, né? É o primeiro azeite que sai, por causa da pressão, que é um saco sendo colocado em cima do outro para pressionar, para pesar em cima e sair embaixo um azeite. E esse primeiro azeite que saía, ele era usado
para acender a menorá no templo. A menorá ou castiçal é aquela peça, né, com 7 hastes que simboliza os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a plenitude do Espírito Santo. Então, essa primeira pressão é para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. É tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo, Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos guia até Jesus Cristo. É Ele que nos guia a toda a verdade da palavra de Deus. É Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo é essencial na nossa vida. Sem Ele, né, não tem como ter vida em Deus. Então, é o primeiro resultado da pressão, né? É o azeite para acender a menorá, e a menorá é o Espírito Santo. É o Espírito Santo trabalhando em nós. E aí se colocava, e depois colocava esses sacos, né? E saiu o primeiro azeite, colocava uma pedra por cima. E aí colocava a pedra por cima para esmagar ainda mais a azeitona. Para esmagar mais um pouco. Jesus, ele foi moído, ele foi esmagado, ele foi moído pelas nossas transgressões. E aí essa pedra, né? Aí saía o segundo azeite, que era o azeite para o alimento. Era o azeite que era feito para alimento. O que é o nosso alimento hoje? O alimento é a palavra de Deus. A palavra de Deus, né? Que é o próprio Jesus Cristo, que também é a palavra, é o verbo que se tornou carne. Então a palavra, nós precisamos do Espírito e nós precisamos da palavra. E aí depois que colocava então outra pedra, a azeitona nela já estava bem assim esmagada, e colocava outra pedra, porque ainda ia sair azeite. E essa terceira pedra então saiu o azeite para cura. Era aquele azeite usado, né, como unguento para colocar nas feridas. Aquele azeite para umedecer, né, é um unguento mesmo, para umedecer, para cicatrizar, isso que eu quero dizer, usado como cicatrizante. Jesus, ele trouxe para nós a cura, por isso ele diz, pelas minhas pisaduras, né, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Foi através de esmagar mesmo a carne dele, ele foi esmagado, pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Depois, nesse processo, vinha outra pedra, a quarta pedra. A azeitona agora já estava, né, um bagaço, já estava tão destruída, mas era colocada outra pedra ainda. E esse azeite agora que saía, era o azeite para fazer sabão. Você sabe que no processo do sabão, né, se usa, né, o óleo, hoje a gente usa, né, óleo usados para fazer sabão. Então esse quarto azeite, ele já não era puro como o primeiro, que eu falei que é o extra virgem, que era para menorar. Então esse quarto azeite agora era para sabão. O sabão é para o quê? Para trazer limpeza. E nós somos limpos através de quê? Da palavra. Jesus falou com Pedro assim, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, estamos limpos pela palavra de Deus. Palavra de Deus que nos guia a toda verdade. A palavra fala assim, né? Jesus fala lá em João 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos purifica, é a palavra que nos coloca, né, no modelo de Deus. É a palavra que é a constituição do reino, que é as Sagradas Escrituras. E depois dessa quarta pedra, aí vinha, né, uma outra pedra, que aí saía o que? O sabão para quê? Para acender todas as lamparinas da cidade. Então, olha para você ver. Depois que saiu o primeiro azeite, que eu falei para vocês que é para acender a menorá, que simboliza o Espírito Santo. Depois, né, esse aí era colocado só sacos. Aí saiu o azeite, essa virgem. Depois, era colocado, então, agora, em cima dos sacos, uma pedra. Aí saiu o segundo azeite, que era para
cura. Desculpa, para alimento. A segunda pedra, para alimento. A terceira pedra, para cura. A quarta pedra, para sabão, limpeza. E a quinta pedra, agora era para acender todas as lamparinas da cidade. Ou seja, a pressão que Jesus sofreu ali no Getsemane, a pressão que Jesus sofreu na cruz, tendo o seu corpo moído, foi para que nós alcançássemos vida eterna. Mas foi para que nós recebêssemos o Espírito Santo, a palavra, a cura, né, de todas as doenças físicas e emocionais que nós possamos ter, sermos totalmente curados. A lavagem, né, o sabão, que simboliza também uma purificação, uma santificação, que é a lavagem pela palavra. E aí então nós estamos prontos para a quinta pedra, que é a luz, para acender todas as luzes da cidade, todas as lamparinas da cidade. Então aí nós estamos prontos para ser luz do mundo. Como Jesus diz, né? Eu sou a luz do mundo. Mas Jesus foi e nos deixou incumbido de alumiar, né, esse mundo, iluminar esse mundo de trevas. Então nós, quando recebemos Jesus e recebemos a palavra e andamos de acordo com a palavra e nos lavamos com essa palavra, nós nos tornamos o quê? A luz do mundo. A luz para aqueles que estão em trevas. Então essa é a palavra, que você possa entender que às vezes você passa por alguma pressão. Nós passamos por pressão. Quando nós olhamos, né, a vida dos personagens bíblicos, todos passaram por tanta pressão. Nós olhamos para Davi, quando você vê os salmos, né, ele fala de tanta pressão não só na sua alma, né, de perseguições. Nós temos tanta pressão na vida do apóstolo Paulo, de todos os apóstolos. Mas em tudo eles foram luz. Eles foram luz. E através das pressões que eles passaram, eles cresceram. Eles cresceram. E a palavra chegou até nós. Por quê? Porque quando você tem a força do Espírito Santo e você tem a palavra de Deus, você não desiste. Você não olha para trás. É o que o Senhor Jesus disse, né? Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Mas também ele diz que aquele que vem a ele, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo. Negar a nós mesmos, é renunciar à nossa vontade, o nosso querer. Como Jesus fez aqui no Getsemane. Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos passado, né? Nós sabemos que às vezes nós vamos passar por situações difíceis, mas é a vontade de Deus que eu passe por aquilo. E quando Jesus passa por toda essa pressão, a palavra de Deus fala que ele olha, né, para tudo o que aconteceu e ele fica satisfeito com o trabalho. Porque ele olha para mim e para você e ele nos enxerga, né, no reino de Deus. Ele nos enxerga como irmãos. Ele nos enxerga, né, seguindo os seus passos, imitando a ele. E que nós possamos, né, mesmo em meio a todas as pressões deste mundo, continuar sendo luz para aqueles que estão em trevas. Amém? Que Deus continue te abençoando. E se esse vídeo te abençoa, abençoe outros compartilhando. Deixe o seu like, se inscreva se você não for inscrito no canal, para que esse canal possa alcançar mais e mais vidas. Amém? Deus te abençoe.